terceiro encontro Woman Time em Salvador. O Woman Time é tempo de mulher. Vocês escolheram o melhor dia, o melhor local para estar hoje, certo? Hoje, nós estamos aqui para falar um pouquinho do network da Woman Time, que é um network com propósito. Há uma sororidade entre as mulheres, os conteúdos são fantásticos que estão vindo a cada dia. Nós elaboramos um conteúdo para todos os dias, que assim, com palestrantes brilhantes que vão estar conosco. Então, não percam, tá certo? Estejam aqui presentes, vai ser sempre esse mesmo horário, 19 horas. Amanhã a gente não terá evento, mas segunda-feira, às 19, estamos todas aqui. Vamos chamar mais mulheres para estarem participando desse evento, tá certo? A idealizadora é a Jennifer. A Jennifer ela é a CEO da Woman Time. Ela tem uma mente brilhante, ela tem propostas encantadoras para todas que entenderem o projeto e se envolverem. Tem um projeto social também que a Woman Time faz. E assim, podemos fazer alguma coisa, mas quando a gente se junta, quem é que pode com a gente? Ninguém. Então, assim, se envolve nesse projeto, tem a visão realmente do que é, há um transbordo, então estamos no melhor lugar. Eu estou encantada com esse projeto, tá? Eu entrei na Woman Time para conhecer o que era o projeto. E aí acabei fazendo essa célula e estou com esse grupo aqui participando. Então, assim, para mim está sendo muito interessante. Hoje nós vamos estar com duas palestrantes aqui, é a Franice Stocker e a Ida Beatriz, certo? Elas estão nos prestigiando nessa noite. A Franice Stocker, ela é psicanalista clínica, atua com experiências em terapia de constelação sistêmica, coach, PNL, mesa radiônica, radiestesia e radiônica. Ela trabalha com leitura corporal, reiki e barras de axis. Ela vem com o tema tipos de sentimentos na visão sistêmica. Está com você a palestra, Fran. Venha brilhantar aqui essa noite, certo? Traga todo o seu conhecimento, toda a sua experiência. A gente está aqui para te ouvir. Seja muito bem-vinda. A noite é nossa. Obrigada, Miriam. Obrigada, Isabel, por ter me indicado, né, para esse movimento maravilhoso. Uma boa noite a todas as mulheres que estão aqui, né? Hoje, sábado, eu vim falar um pouquinho sobre tipos de sentimento. A gente não tem muito tempo, então eu não vou me alongar muito, né? Na abertura, a Miriam já falou tudo. E o que são os sentimentos, né? A todo momento, a gente está tendo sentimentos que vêm a todo instante, né? Por algo que ou vem de nós mesmos, do nosso autoconhecimento, ou vem de algo externo a nós também, que a gente vai, de alguma forma, sentir e reagir ou agir diante daquele sentimento. Então, o Bert Hellinger, né, o nosso pai da constelação sistêmica, ele atribuiu 4 tipos de sentimentos, que seriam na visão sistêmica. Então, nós temos os sentimentos primários. E o que são os sentimentos primários? São aqueles que são puros, puros na sua essência. Por exemplo, o amor, ele é um sentimento primário. A gente sente ele de todo o nosso conteúdo, né? De tudo que tem, tanto dentro de nós como fora de nós, de forma mais pura, da forma mais singela possível. Não tem nada que vá fazer com que a gente tenha algum tipo de vitimização diante do amor. Assim também como a dor. A dor, a gente sente ela, sente e pronto. A gente não tem que estar explicando, ou então tendo vitimização, ou sendo salvadora, ou então sendo acusador. Simplesmente a dor acontece. Por que a gente não vivencia esses sentimentos, né, de forma aberta? Muitas vezes porque a gente tem medo. O medo fica presente e a gente acaba, então, não sentindo como deveria sentir esses sentimentos. Quando acontece isso? Com o luto. Com o luto, isso é muito visível, porque quando ele vem para nós, ele traz uma dor muito profunda, muito grande. Muitas vezes, pelo medo, a gente acaba não vivenciando esse luto como deveria ser vivenciado, da forma como deveria ser vivenciada. O luto, ele tem etapas, ele tem fases, e a gente deve passar por todas elas de forma natural, deixando fluir, deixando que as coisas aconteçam, deixando sentir toda essa dor que traz com ele, junto com o amor que vai se misturando a isso. Mas a gente muitas vezes não deixa isso acontecer justamente pelo medo,
ou então a gente não deixa acontecer pela culpa, a gente se autoculpa, ou culpa outras pessoas. Então, esses sentimentos, eles não vêm como eles deveriam vir, não se sente eles como a gente deveria sentir. E o que acontece? Geralmente, quando não se sentimos como deveria, não vivenciamos como deveria, a gente cai, então, nos sentimentos secundários. E o que são esses secundários? São justamente os que nos aprisionam. Se os primários vão nos libertar, porque nós vamos vivenciar todo um processo até ter a cura dele, os sentimentos justamente os primários que nos curam de alguma situação que a gente vivencia, mesmo nós sentindo culpa por algo que fizemos, ou que, de certa forma, tivemos, digamos que, uma participação, nem que seja por uma distração, por algum tipo de distração, algo aconteceu e a gente se sente culpado diante daquele fato. Mas se a gente não vivenciar esse sentimento, né, com responsabilidade, a gente não tem a libertação. Então, a gente cai nos secundários. E o que estão aqui nos secundários? A raiva, o remorso, o ressentimento, a tristeza. Então, estão todos eles dentro do secundário. E eles vão nos aprisionar. Muitas vezes a gente não quer sair do secundário justamente porque se tem uma barganha aqui. Às vezes a gente ganha alguma coisa estando nesse sentimento secundário. Como muitas vezes a gente ganha algo no secundário? O que o secundário pode me trazer? Às vezes a gente está, por exemplo, lá na infância e se perde, por exemplo, uma pessoa muito importante para nós. Digamos que seja a nossa mãe, e a gente tenha só 4 anos, e a gente não consegue vivenciar toda aquela dor necessária naquele momento, trabalhar essa dor, ressignificar, para a gente se curar e seguir em frente de uma forma saudável, porque ele traz a experiência, ele traz a força, ele traz tudo o que necessitamos para seguir da forma mais saudável os primários. Mas quando eu estou nos secundários, é porque muitas vezes o meu organismo, o meu corpo, a minha mente, ela não tem naquele momento defesa suficiente para conseguir ultrapassar o primário, para conseguir vivenciar aquela dor. Então, eu acabo escondendo dentro do meu inconsciente, por defesa do meu corpo, da minha mente, da minha espiritualidade, até do meu mais sutil, do meu espírito mais sutil. E o que acontece? A gente, nesse momento, então, por defesa, a gente acaba ficando na tristeza. Porque quando estamos na tristeza, nós temos pessoas que ficam à nossa volta. E acontece que, se não for trabalhado isso da melhor forma, para que aos poucos a gente vá trazendo esse luto, vá trazendo essa dor para vivenciar, nós podemos ir trazendo essa tristeza até a nossa fase adulta. Aí, quando chegamos na fase adulta, a gente acaba fazendo ou a parte de salvadora de quem ficou, ou a parte de acusador, muitas vezes, porque as pessoas não fazem como nós gostaríamos que fosse, ou nos vitimizaremos para sempre, porque a gente fica presa naquela situação que não foi bem trabalhada naquele momento. Então, muitas vezes, a gente, para conseguir que as pessoas fiquem ao nosso lado, com medo da perda, sempre o medo está relacionado no sentimento secundário, e muitas vezes, então, no primário, a gente não vivencia pelo próprio medo de sofrer. Então, por essa situação, nós ficamos presos e acostumamos a viver assim. Então, a gente acostuma, muitas vezes, ficar acomodado porque estamos ganhando uma barganha. Ou seja, se eu ficar triste, eu observo que as pessoas ficam à minha volta. Se eu me vitimizo, as pessoas ficam na minha volta. Então, quando eu cresço, geralmente eu procuro parceiros que vão fazer com que eu me apegue a eles, e vem, então, a dependência emocional aqui, porque nos aprisionamos no secundário, nos sentimentos secundários a gente se aprisiona, e a gente mais tarde pode vir a desenvolver a dependência emocional. Só que nem sempre esse parceiro que a gente vai se relacionar depois vai ser aquele parceiro que vai nos trazer a segurança que a gente busca. Até porque o outro, ele não sabe até que ponto está o meu vazio interior. Ele não tem como acessar esse vazio, porque esse vazio é meu, é só meu. Então, se eu não trabalhar esse vazio e não me auto-preencher de mim mesma, a gente começa a
colocar no outro, a depositar no outro, algo que o outro, além de não saber como vai me dar, porque tudo que ele me der não vai ser suficiente, porque esse vazio é meu, acabam vindo, inclusive aqui, as posses, as obsessões, os ciúmes doentios. Então, vem tudo relacionado a esses sentimentos secundários. Então, por isso que a gente diz, o remorso, por exemplo, o remorso, a mágoa, é um dos sentimentos que a gente já sabe, cientificamente falando, que é responsável, muitas vezes, pelas doenças corporais. As nossas doenças corporais, elas, 99,9%, elas começam no nosso eu espiritual, para depois passar para o mental, para depois passar para o físico. Então, quando está no físico, é porque nós já estamos adoecidos na nossa parte espiritual, emocional, e chegou aqui. Para quê? Para nos avisar, o que está acontecendo. Por isso que é tão importante as terapias, justamente porque na terapia a gente identifica onde que está essa questão que eu não estou sabendo trabalhar, por que eu estou presa nesse sentimento secundário. Por que eu fiquei presa nesse remorso? Por que eu ainda sinto essa mágoa? Por que eu ainda sinto essa tristeza? Por que eu não consigo sair disso? Então, é um aviso do corpo dizendo, para e olha, se eu não fizer isso, se eu não vivenciar a minha dor, essa doença física, ela cura e pode voltar em outra parte do corpo e de outra forma. Enquanto eu não conseguir trabalhar o meu emocional, eu não consigo me desvencilhar dessas doenças que vão acontecendo no corpo, porque é um aviso que elas estão dando para nós, que nós estamos no sentimento secundário. Então, por isso que é tão importante a gente olhar e perceber, será que vale a pena eu sentir mágoa? Será que vale a pena eu ter esse remorso? Será que vale a pena eu ter essa tristeza? Aquela culpa por um descuido que eu tive? Será que não é melhor eu pegar a experiência de tudo que eu vivenciei na minha vida e trazer hoje no presente e fazer diferente daqui para frente, já que eu não posso voltar lá atrás e ressignificar? Perdoar vem aqui nesse segundo também. Por quê? Porque o perdão, ele significa o quê? Ele está lá relacionado justamente para que a gente se liberte, para que a gente saia dessas prisões. Perdoar não significa conviver, mas perdoar significa se libertar. Então, vem um pouco de tudo isso para que a gente consiga voltar ao sentimento primário e conseguir a cura total. Quando a gente, depois do secundário, então o Bert Hellinger, ele viu que nós temos por doação, temos sentimentos por doação. E o que são esses sentimentos por doação, os adotados? São os que a gente traz das outras pessoas que não são nossos. Então, por exemplo, o meu avô, lá na vida dele, ele acabou se estranhando com alguém, digamos que de uma profissão, como, por exemplo, uma profissão ligada a, vamos supor, a área da segurança, vamos supor, da brigada militar, digamos. O meu avô teve um problema com a brigada militar e ele atribuiu que todos que são oficiais ou que são desse tipo de profissão são pessoas ruins. Então, por energia e por repetição, hoje talvez eu não tenha boas convivências ou bons olhos para quem é dessa profissão. Então, eu discrimino essas pessoas dessa profissão. Eu julgo que todas as pessoas que estão nessa profissão não são boas. Por quê? Porque por fidelidade ao meu avô, e eu como uma visão salvadora hoje, eu quero ficar fiel à minha família. Então, eu não vou ir contra o meu avô. Então, eu quero salvar. Eu não vou querer que alguém dessa profissão se relacione comigo justamente porque eu sou fiel ao meu avô. O que isso atribui para nós? Muitos julgamentos que nós fizemos a outras pessoas estão aqui nesses adotados, justamente porque, por fidelidade à minha família, eu não posso ir contra ela. Então, entram os julgamentos. Homem não presta, por exemplo. Todos os homens são iguais. Nenhum homem é bom o suficiente. Nenhuma mulher presta. Nenhuma mulher é boa o suficiente. Dinheiro é ruim. Dinheiro não dá em árvore. Então, todos esses julgamentos e padrões que nós viemos repetindo, vem porque nós não podemos trair a nossa família, não podemos trair uma pessoa querida da nossa família. Vindo, então, o quarto sentimento, que é o metasistêmico. O que está relacionado nesse sentimento?
ele está justamente relacionado aqui à visão do terapeuta, dos médicos, seria o melhor de todos, digamos que ele se atribui justamente àqueles sentimentos em que eu paro, eu analiso, eu não absorvo e eu vejo depois como eu vou reagir ou agir diante daquela situação. Os médicos fazem isso, os terapeutas fazem isso, eles acolhem aquela pessoa com aquela dor, mas eles não se envolvem com aqueles sentimentos que elas estão trazendo e nem aquelas emoções que elas trazem. Então, tem a transferência do cliente para com o profissional, mas o profissional não dá aquela cotransferência da mesma forma. Por quê? Porque ele analisa o todo, ele observa para depois tomar uma atitude. Então, na visão do Bert Hellinger, esse quarto sentimento, que seria o metasistêmico, seria o mais correto da gente trabalhar com ele no dia a dia. É a gente observar tudo como um todo, tudo tem várias faces, tudo tem vários lados, né? E o ideal é que quando a gente passe por algo muito traumático, a gente vivencie isso de forma correta, de forma em ciclos, como o luto. O luto, ele tem ciclos. Horas nós vamos estar bem, horas nós vamos estar mal, até chegar à aceitação e ficar a lembrança. Então, a gente parar com o medo de vivenciar o amor, parar com o medo de vivenciar a dor, eles fazem parte de nós e eles são responsáveis pela nossa libertação, para que a gente consiga seguir em frente na nossa vida da melhor forma e da forma mais saudável, a cada dia ficando mais fortalecidos. O sentimento primário, ele nos traz força, o secundário, eles nos enfraquecem. Era isso que eu tinha para trazer, acho que meu tempo deve estar quase, né? Eu estava ali controlando. Tá tão gostoso te ouvir. Ai, obrigada, Miriam. Tivesse mais tempo, hein? Que bom que você trouxe essa lucidez no seu assunto, né? E assim, eu particularmente tive que ressignificar muitas coisas em minha vida, mas eu usei o primeiro aí, tá? O amor para superar tudo. E assim, nem tudo é igual, certo? Nem tudo sou eu que proporciono, às vezes o outro que me proporciona não é da forma dele, aconteceu. Então é isso, é ressignificar é a palavra-chave, é isso? E você trouxe Isso. assim muito bem. Esse termo constelação, ele surgiu para mim tem pouco tempo. Assim, eu tenho uma amiga que é da FAB, inclusive ela está fazendo constelação hoje. E assim, ela era uma das pessoas que a gente mais sentava para fazer essas terapias. A gente não sabia que a gente fazia terapia, na verdade. A gente usava o horário do almoço para conversar sobre a vida. Ela estava em outra cidade também, assim como eu. Ela não era da cidade de Pernambuco, era de outra cidade, estava lá. E assim, a gente se tornou uma família. Às vezes ela ia lá para minha casa, tomava uma sopinha e tal, até chegou a dormir também lá em casa. Então, assim, era amiga mesmo, é amiga. Então, assim, a gente já fazia essa terapia, então eu acho que ela gostou tanto que ela foi fazer constelação. Hoje ela está trabalhando com constelação. Então, assim, é um termo novo para mim, mas, assim, eu estou vendo que identifica muita coisa, muito bacana isso que você colocou, tá? Pessoal, é o seguinte, vocês têm alguma pergunta a fazer para a Fran? Agora é a hora, tá? Está aberto aí para perguntas. Você já trabalha com constelação há tempo, Fran? Já faz 2 anos e meio agora. Uma joia. Dia de quinta-feira, a gente tem um network, tá? Que a gente coloca lá as nossas ofertas. Oferta lá. Eu vi que parece que você também dá treinamento, é isso? Sim, sim, eu dou o curso. Uhum. Aí você faz uma oferta. A gente também na Almatime já tem outras Tá. consteladoras também, nas outras redes, tá? Nas outras células que tem. Então, assim, você seria uma pessoa a vir para agregar também, tá bom? Tá Mas, bom, assim, obrigada. oferta lá no nosso grupo, dia de Tá, quinta. Tá? Traz alguma novidade também, quando você quiser assim colocar lá na quinta-feira. Aí você fala tá, o que é constelação, você faz algum resuminho, entendeu? tá, Coloca lá mais detalhes, me procura, aí você bota lá seu Insta, ok? tá. Inclusive hoje você pode detalhar aí, botar aí no seu Insta aqui nas mensagens, porque aí quem estiver na sala já anota também te Aqui? acompanha, Tá. certo? Isso. Tem mais alguma pergunta? Porque acabei perguntando. Vocês não fizeram a pergunta, mas está aberto ainda. Está aberto ainda a pergunta, ok?
Se realmente não tiver, que eu vou passar para a próxima palestrante. A Ida vai fazer uma pergunta. Ou Não, vai palestrar já? não, Então, já liberei meu então, microfone. então, eu já vou te apresentar. Pois é, Fran. Então, muito obrigada, tá? Eu que agradeço a confiança também, todos que ouviram também. Muito obrigada. Muito bom ter você conosco. Foi assim esclarecedor, como eu disse. Então, pessoal, agora é a Ida Beatriz. Ela é administradora rural de formação, é produtora rural da 4ª geração de pecuarista. Na vida profissional, se estruturou em transferência de TI, foi professora universitária, gerente de incubadora de empresas tecnológicas e presidente da Fundação Manuel de Barros, responsável pelas pesquisas de universidade para o desenvolvimento do estado da região do Pantanal, em Campo Grande, Mato Grosso. Ela vem com o tema Desafios, seus limites devem ser superados para a reconstrução de uma nova mulher. Poderoso esse tema, Ida. Fran, pronto. Poderoso esse tema seu, certo? Traz aí para a gente, esclarece aí como é essa vida de pecuarista aí, de líder, de mulher no agronegócios. Eu vi que, assim, essa sua área cresce cada vez mais. Tem a questão familiar também, que às vezes a família, o pai morre, a mãe morre e os filhos têm que dar sequência. Então é isso, tá contigo essa palavra, tá? Traz aí um pouquinho da sua experiência aqui para nós. Boa noite, Miriam. Obrigada pelo convite. Parabéns a Joyce por essa iniciativa. E todos aqui que estão conosco, a Fran está conosco nesse bate-papo nesse sábado à noite. E a minha, olha, que link maravilhoso esse da Fran comigo, porque eu vim trazer um pouco da minha história, um pouco dessa história aqui do Mato Grosso. Eu moro em Cáceres atualmente, eu estou na divisa com a Bolívia, então eu venho contar um pouquinho dessa história, como é que é isso, o que é esse desafio? Esse desafio, a importância de nós nos darmos essa oportunidade de superar esses desafios para a reconstrução dessa nova mulher, de novas oportunidades, não só para nós, mas para todos que estão conosco, para outras mulheres. E eu venho trazer um pouquinho, eu trago alguns temas, algumas informações não, mas alguns posicionamentos que nós temos que ter na vida para realmente superar esses nossos limites. Eu venho contar um pouquinho sobre coragem. E aí a gente já vai fazendo, aí você já vai fazendo a minha terapia no espaço, Fran, que eu achei fantástica a sua fala. E quando eu falo do Mato Grosso, eu vou lá nos idos de 30, quando a minha família, meu avô era muito garoto e trabalhava de balconista numa loja, e aqui na nossa região, como é muito longínqua, nós somos servidos pelo Rio Paraguai, e o Rio Paraguai trazia todo o desenvolvimento, toda a informação, então toda a tecnologia que tinha aqui, ou vinha da Inglaterra, ou vinha da Alemanha, via Argentina, e passava para cá via Rio Paraguai, e aqui tinha uma grande pujança, só que o nosso oeste do Brasil estava descoberto, então teve um incentivo para essa colonização, e meu avô foi um desses. Minha avó morava na cidade, eles eram novos, e foram para o meio do mato. E ela se deu essa oportunidade, ela teve coragem de encarar esse desafio, era uma garota nova, seus 19 anos, foi para o meio do mato com o marido e com mais uns 3 tios, uns 3 irmãos, cunhados, e lá se embrenhou desse Mato Grosso. E é muito interessante quando a gente começa a superar esses desafios e começa a trabalhar com algumas atitudes que nós precisamos ter. E essa da minha avó foi a de coragem de superar esse espaço, de encarar uma nova vida, que ela era uma garota de cidade, tinha água encanada, luz elétrica, foi para o meio do mato, e lá teve 5 filhas, filhas de parteira, minha mãe e mais 2 tias foram nascidas de parto, não tem médico, não tem formação. E a vida vai nos construindo. E quando ela veio para a cidade, ela encontrou com as amigas, com as tias, e aí uma delas perguntou: e aí, Paulina, como é sua vida? Ah, minha vida é ótima. Ah, tá tudo ótimo, tem filho, marido, eu trabalho o dia inteiro. Não, é um trabalho difícil, mas é maravilhoso, minha vida é ótima. Se a sua casa é boa, ah, minha casa é ótima.
Ah, é, Paulina, e a sua casa a parede é de alvenaria? Não, é de barrote. Ela, é de barrote, Paulina? É, aí todo mundo já achou meio estranho, mas ela continuou. E é de telha a sua casa? Ela, não, é de palha. Aí ela ficou meio desconfortável e perguntaram para ela, e o chão, Paulina? É de lajota? Ela falou, não, é de chão batido. Aí ela se tocou que ela tinha tentado superar seus limites para ir para um lugar para dar novas oportunidades para os filhos. E a felicidade não está fora da gente, a felicidade está dentro da gente. E essas mulheres que fazem, eu sou bem de família de mulher muito forte. E assim foi, minha avó criou os filhos, tiveram condições, cresceram e tiveram essa pujança. E aí eu venho para uma outra situação, outras atitudes que nós precisamos ter para realmente superar os nossos desafios e darmos oportunidades para nós e para quem virá depois de nós, que é a superação. A minha mãe, aí eu vou contando as histórias da família, das mulheres fortes. A minha mãe tinha 25 anos, casou, com 3 meses de casamento, o meu pai, eles moravam no Rio, e meu pai apareceu com câncer terminal. E ela estava grávida de mim, e ela passou a gravidez inteira com essa eminência de ficar viúva a qualquer hora. Meu pai teve o câncer, tratou, ficou bom, e ele era militar, teve que sair para a reserva, ia fazer o quê da vida, né? Autoestima baixa, não tinha condições, como é que sustenta a família? E meu avô falou: vem comigo. Mas ele tinha os valores muito arraigados, que era um homem muito honesto, muito, muito preocupado com a segurança, e tinha toda a característica da família dele, e que tinha uma outra avó também muito forte. Mas, enfim, lá se veio minha mãe, uma moça de 26 anos, com uma criança no colo, e meu avô pegou-a e colocou lá nessa propriedade, lá nessa fazenda. Ela ficou 1 ano na fazenda, cozinhando para 40 peões. Então, ela subiu um outro desafio, superou os seus limites com muita superação. Foi muita dor, mas ela teve uma grande oportunidade. E é engraçado quando você. E como esse movimento, como é importante nós assumirmos essas responsabilidades, esses desafios, porque somos nós, quem vai ficando ao entorno é que vai se fortalecendo. Porque quando eu vejo hoje a minha mãe está com 80 anos, e é tão interessante isso, porque eu vim trazer exatamente esse resgate, esses desafios que essas mulheres podem. E se elas puderam, nós também podemos. E é essa que é interessante, porque nós precisamos superar os nossos limites. A todo dia nós temos que acordar, realmente ter paciência com nós mesmos e que a vida nos traz. E superarmos gradativamente todo esse descortinar de todo dia, principalmente agora que nós estamos passando por uma pandemia, um momento tão difícil e que tantas pessoas têm que se ressignificar e se reestruturar. E eu sei que minha mãe veio, e falando dela dos 80 anos, é, ela é uma mulher, já está viúva, e hoje, por sinal, fazem 6 anos que meu pai faleceu, e ela é uma mulher muito forte, e ela não tem limite para o que ela quer. Se ela quer, ela vai e faz. E isso é interessante, porque nós precisamos nutrir essa coragem, nós precisamos nutrir esses desafios para que nós consigamos nos libertar e procurar novos horizontes. Uma outra coisa que eu quero dizer que são outras atitudes que nós precisamos ter durante a vida é a gentileza, a generosidade. Nós precisamos, no decorrer da vida, por as pessoas que forem passando por nossa vida, nós temos um olhar de gratidão e sermos realmente fiéis a tudo que elas contribuíram. Nem sempre, como disse a Fran, são coisas boas, mas são elas que fazem parte das nossas idiosincrasias e elas que nos constituem como pessoas e nos fazem mais fortes e nos criam novas oportunidades. E agora eu remeto um pouco a mim,
que em 2013 eu morava em Campo Grande, tinha tudo esse currículo, né, bonito que a Miriam disse, que eu me orgulho muito, mas eu estava 10 anos de casada e nós não tínhamos filhos. Passou. Aí um dia, vamos ter filho, vamos ter filhos. Fiquei grávida, depois de 10 anos, eu falei, não, agora, fiquei até hoje, vou parar de trabalhar para ter as crianças. Foi uma opção minha, depois uma opção do meu marido, então vamos ficaremos. E eu tive uma menina, a Sofia, e foi um tempo difícil, porque eram dois, apareceu mais uma criança, e eu parei de trabalhar, porque a minha proposta de vida era dessa estrutura, e eu tive o segundo filho. Eu fiquei 8 anos parada. Era um desafio? Era um desafio. Eu superei os meus limites, inclusive de confiança do casal, eu tive muita coragem, porque a gente sabia realmente que muitas intempéries podiam acontecer nesse período, mas quando nós falamos de pessoas, a gente tem que se cercar de pessoas muito boas e muito fortes e que nos validam nas nossas decisões, porque nós podemos. O importante é que nós realmente não só acreditemos, mas iniciemos uma nova ação e nos cerquemos de pessoas. Esse ambiente que a Woman Time tá propiciando é um ambiente. Quantas mulheres vão se fortalecer e vão conseguir enxergar um novo horizonte a partir dessa plataforma digital? E eu vim para Mato Grosso. Quando eu vim para o Mato Grosso, vim para trabalhar com meu pai, aí eu vim em 2013 e fiquei morando na casa dos meus pais. Foi uma questão muito complicada, porque é um reformular da família. E nós viemos, e eu tinha 2 crianças. Com 8 anos parado, eu voltei a trabalhar. Tinha a minha origem, tinha um conjunto de informações. Com 2 anos, meu pai faleceu, em 2015, e nós nos vimos com um desafio. Eu era de uma área de ciência e tecnologia, era administradora rural, mas não tinha muita experiência. Mas era o que me tinha posto, e vamos enfrentar os desafios. E enfrentei o desafio e começamos a desenvolver umas atividades, desenvolver atividade de voluntariado. Eu comecei a fazer um trabalho na diretoria do Sindicato Rural e tinha algumas áreas que eram muito sensíveis. Eu sou produtora rural e a área ambiental é uma área sensível. O diálogo é muito difícil. Hoje em dia, com o mundo polarizado que nós vivemos, isso é muito complicado. E quando você polariza, você dificulta as relações, dificulta o network. E foi isso que eu fui fazer no Sindicato Rural. Foi contribuir com essa conversa, com esse diálogo, porque o mundo é uma esfera, nossa vida é uma esfera, a sociedade é uma esfera. Eu não consigo enxergar o que o outro enxerga se eu não me colocar à mesa com ele e ele me mostrar o prisma dele. E foi isso que eu fui fazer, esse trabalho voluntário foi isso. E a partir daí, nós estamos fazendo um trabalho diferenciado, nós estamos conseguindo desenvolver algumas agendas com grupos de instituições, de ações, que anteriormente nós não conseguíamos ter diálogo. E isso vem desenvolvendo um trabalho diferenciado na nossa região. E há 2 anos, 1 ano atrás, eu já tinha acabado a diretoria, finalizou, e pediram para que eu fosse a presidente, que eu me habilitasse à presidência do Sindicato Rural. E eu aceitei o desafio, não queria aceitar o desafio, porque já tinha uma propriedade para encarar, falei, vou arrumar outra coisa para fazer, mas nós temos o nosso papel social, e o trabalho do papel social voluntário, principalmente da mulher. Eu não tenho, não, sou produtora rural, eu com 10 anos trocava pneu de Toyota Bandeirante, então aqui em casa nunca teve muito menina, menino, tinha que trabalhar, saía de manhã em cima do lombo do cavalo, voltava de noite e não tinha que falar que estava com fome, que não queria ir no outro dia. Não, essa era a nossa realidade. E eu falei, não, não queria, mas aí perguntei para minha filha, fui da minha família. Primeiro fui falar com o meu diretor espiritual, falei com ele, ele falou, não, se você, né, se te encaminharam isso é porque estão precisando, então acredite, vá. E eu vim falar com a minha família. E a minha filha, de 13 anos na data,
E o meu filho tinha 10 anos, 9 anos, e falou: Nossa, mãe, vai porque é isso que a gente precisa. E outro dia, eu numa live, eu ouvi uma frase espetacular, que uma garota estagiária de uma instituição do agronegócio, ela falou: quando as mulheres aparecem, as meninas voltam a sonhar. Então foi isso que eu fui fazer. Aí eu falei: não, a minha posição como mulher sempre estava definida. Eu não tinha que provar mais nada. Para mim estava tudo muito claro. Mas para ela era muito importante, e para as mulheres da minha região isso era muito importante. E foi isso que eu fiz. Eu fui com coragem, munida de coragem, um ambiente que é extremamente masculino, mas independente se tem machismo, se não tem machismo, essas posições nós temos que ter muito bem definida dentro de nós, né? Nossa postura, e quando você tem consistência, comportamento e resultado, isso apresenta. Então, eu acredito, e foi isso que eu vim trazer, que nós precisamos superar esses nossos desafios. E, e uma outra questão que a Fran falou e que eu trago muito claro é que é o perdão. Nós precisamos perdoar as pessoas, nós precisamos superar essas dificuldades, porque isso não são fatores, são correntes que nos aprisionam, que não são colocadas por nós. Então, nós que precisamos nos retirar, nos tirar os grilhões e seguir o nosso caminho em frente e ser muito grata por tudo. Aí eu remeto a minha avó lá no início, que a felicidade está dentro da gente, a gratidão está conosco, isso que é importante. Nós, mulheres, nesse movimento do Woman Time, é aqui que nós temos que nos segurar, nos fortalecer, porque tem experiências maravilhosas, nós somos muito pequenas cada um no seu universo. Tem uma frase do Gandhi, que eu gosto muito, que quer, independente de onde você estiver, né, quer queira, quer você não queira, faça o que você tem que fazer. Porque por mais insignificante que seja, se você não fizer, ninguém vai fazer. Então é esse que é o nosso papel, esse que é o nosso papel social. E nesse universo que eu estou, né, no município de Cáceres, uma cidade pequena, uma cidade pantaneira, que tem as suas limitações de distância, de tecnologia, mas o universo hoje não permite mais nós ficarmos nos aprisionadas, não. Aqui é um universo como qualquer outro, e isso é muito bacana, de você poder possibilitar a quem estiver comigo, aonde eu estiver, dar essa contribuição. Então, o meu papel social, a minha vida, o que eu vim trazer hoje foi exatamente isso. Encare os desafios, supere os seus limites, com coragem, com superação, com paciência, com gratidão, com perdão, porque assim a gente consegue não mudar só a nossa vida, mas a mudar a vida de quem está ao nosso entorno e quem está com os nossos filhos e a nossa filha. E é esse que é o nosso papel na vida, né? Nós vivemos num mundo de 7,5 bilhões de pessoas. Nós não somos nada, mas nós somos tudo no universo que nós estamos. Então, é isso que eu vim trazer. Então, as mulheres, onde estiverem, acreditem, nós podemos. Quando nós acreditamos que nós podemos e nós agimos, e aí fica tudo muito mais fácil. É isso que foi a minha palavra. Agradeço a todas pela, por ouvir aqui um pouco da minha história, né? Porque eu acredito que o compartilhar é que é o diferencial. Eu sempre digo que nós brasileiros nós temos um grande diferencial diante do mundo. Nós estamos aqui com vários estados. Eu sei que tem do Rio Grande, a região sul, tem a região sudeste, tem a região nordeste, a centro-oeste, e essa riqueza que é o nosso grande diferencial. Nós possibilitar termos esse acolhimento, isso é maravilhoso. Independente de onde nós estejamos, nós somos muito acolhedores
Onde você encontrar, você vai encontrar um parente, você vai encontrar uma amiga, você vai encontrar alguém. E quando você compartilha a sua vida cresce, a do outro cresce e o seu entorno cresce. E foi isso que eu vim trazer. Muito obrigada, Miriam, a todos vocês. Gratidão a você, linda, querida, amada. Você trouxe uma história de vida muito forte, de mulheres guerreiras, mulheres vitoriosas, mulheres vencedoras. Lindo ouvir a sua trajetória, certo? Lindo, lindo, perfeito ver essa trajetória aqui. E essas histórias são ricas, engrandece a gente, enaltece, faz a gente querer mais. Os desafios, eu amo desafios na minha vida. Eu nunca corri de desafios. Deus sempre colocou alguns desafios para a minha vida que eu não titubeava, não. Às vezes eu queria dar aquela paradinha, mas assim, não, eu vou. E não tinha medo e de ser feliz. E se também tivesse algum tropeço, é coisa da vida, a vida não é uma linha reta, não é isso? Então, assim, desafios também aqui com a minha família. Minha mãe é uma mulher forte, eu acho que isso já vem de berço, né, Ida? Quando a gente tem uma família forte, uma mulher que luta. Minha mãe, ela perdeu 2 filhos, gente, quando criança ainda, tá? E aí, minha mãe, ela é uma rocha, eu digo que ela é uma rocha. Ela tinha 4 filhos, perdeu 2, entendeu? Então, assim, a gente tem uma história de vida forte. Então, não é para qualquer pessoa, porque tem gente que não iria aguentar. Eu mesma vi o acidente acontecendo. Então, assim, mas hoje a gente recuperou, tá? Hoje a gente recuperou, a gente ressignificou. Hoje ela perdeu 2 filhos homens. Hoje ela tem 2 netos que Deus presenteou meus pais. Então, assim, é forte, sabe? Mas, assim, já faz um tempo, já faz muito tempo, mais de 20 anos, isso, 30, por aí. Mas, assim, a gente guarda as lembranças boas que a gente viveu, e hoje ela está forte. Então, assim, a gente se inspira nela. Eu, minha filha, minha irmã, as mulheres se inspiram nela. Ela está hoje com a cabeça que ela tem, sabe? Ela ainda sente quando chega Natal, Ano Novo, ela ainda chorava um pouquinho, não queria estar em família, mas assim, normal, mas recuperou muita coisa, ela recuperou. E às vezes ela compartilha algumas coisas, ó, filha, eu cheguei a um ponto de eu ir na igreja e naquele momento eu queria ser atendida para estar ouvindo a palavra ali. Eu disse a pessoa que se não me ouvisse naquele momento, eu iria embora e não voltaria nunca mais àquele local. Eu nunca ouvi essa história, foi recentemente que ela contou, sabe? Então, assim, ela faz alguns resgates e a gente vê se solidifica com ela, fortalece com ela. Então, assim, como eu disse, você vem de uma família forte, acredito que aqui na sala tem mulheres também que ouviram sua história e fizeram alguns resgates lá atrás e viram que são vencedoras também. Estamos aqui para inspirar mulheres. A Jennifer costuma dizer que parecemos loucas, querendo mudar o mundo. Mas ó, o problema de quem acha loucura. É isso, gente. O nosso pouquinho, né? O nosso pouco, assim, que a gente possa transmitir o amor, tá? A compreensão, a unidade para outras mulheres, que elas se inspirem um pouco na gente, né? No que há de bom, no que há de melhor na gente. E é isso, e ressignificar sempre. Obrigada, Ida, por sua palestra. Alguém tem alguma pergunta a fazer para a Ida? Agora é a hora. Ah, tá. Eu só queria colocar, assim, a Ida foi fantástica, né? E como Deus é bom, ele junta as coisas de uma maneira que é impressionante. A fala da Franice também veio reverberar junto com a fala da Ida. E quando a Ida estava falando assim da história das mulheres, da família dela, eu sempre faço uma meditação que põe as mulheres que não existe mulher fraca. Não existe. Olha, todas as que estão aqui, todas as nossas mães, nossas avós, nossas bisavós. Então, o que nossas bisavós, nossas tataravós passaram? E hoje nós estamos aqui, muitas vezes a gente se queixa porque acabou o gás, por exemplo. Elas tinham que cortar lenha para fazer fogo. É isso. Né? E muitas vezes com um filho na barriga, né? Lá fazendo as lidas do campo, e você, Ida, que trabalha com o campo e coisa, é muito impressionante. Então, assim, dizer que realmente, né, Miriam, parabéns, assim, por esse trabalho.
A Frenice falou muito do luto, eu perdi minha irmã faz 3 semanas, até foi assim, na semana que eu dei a palestra, eu dei na segunda e ela faleceu na quarta, e então, assim, já no dia da palestra eu sabia que a coisa não ia muito além, né? Mas dizer que é muito importante viver todas as nossas emoções. Então, o que a Frenice colocou, e a Ida também colocou muito bem isso. As emoções, a gente trabalha dentro da gente. E a casa pode ser de pau a pique. Mas ela traz alegria, traz felicidade, traz amor. E tem muita gente morando em vastos castelos que estão numa solidão, estão numa tristeza, estão porque não souberam ainda trabalhar esse amor e esses sentimentos. Gratidão a vocês, gratidão por esse momento. E, mulheres, nós somos fortes. Independente de como nós estamos passando, nós somos fortes. Somos sim. Alguém mais vai fazer alguma pergunta para a Ida? Só queria agradecer, Miriam, mais uma vez, por esse evento. Estou aqui no sábado comendo uma pipoca com meu filhinho. Não podia deixar de prestigiar vocês. E é tão interessante, né? Como a Isabel falou agora, eu fui obrigada a falar. Eu pensei, será que eu falo alguma coisa? Eu queria dar os parabéns para as meninas que deram as palestras, a querida Ida também, que eu conheço, né? E essa visão sistêmica das emoções também, que é um tema fundamental para as mulheres, porque uma coisa muito importante, né? A gente não pode ser vítima das emoções, a gente precisa saber ter inteligência, porque é justamente o que a Ida falou, né? As nossas emoções, elas vão interferir no entorno, na família toda. Então, não é assim, acordei de manhã, hoje estou mal-humorada e acaba com a casa toda. Não, acordei de manhã, eu sou uma mulher responsável e eu vou criar condições para que meu dia se torne melhor, porque a minha casa e a família toda gira em torno da mulher, né? Das nossas emoções. E aí, quando eu queria falar da Isabel, é porque eu estou assistindo, porque quando faleceu o príncipe Philip, eu fiquei pensando, gente, eu não conheço muita coisa, né? E aí surgiu aqui a sugestão do The Crown, que é a série que conta a história da rainha, e eu nunca tinha assistido. Aí eu pensei, vou começar a assistir. E aí, gente, é impressionante o que a Isabel falou, a tristeza daquela família real, sabe? Assim, tudo bem que eles são um símbolo, mas, gente, eles não podem ser pessoas, eles têm que viver em função de uma instituição maior que é a realeza. Eles moram dentro do castelo infelizes. A irmã da rainha, para quem não sei se alguém já assistiu, foi impedida de casar com um homem que ela amava, porque a instituição que ela representava, a igreja anglicana, proibia o casamento com um homem divorciado, mesmo que tenha sido a mulher dele que foi embora. Aí eu fiquei conversando com meu filho sobre isso hoje. Eu disse, nossa, filho, como a gente é feliz, que a gente tem liberdade. Ela vive a vida toda numa instituição presa a formalidades, a atender os outros, a obedecer ministro, a obedecer primeiro-ministro, a fazer coisas, e ela não consegue ter uma felicidade genuína, né? Então, isso, assim, por isso que isso que a Isabel falou é muito sério. Quando a gente está pensando, às vezes, a pessoa lá muito rica, super feliz, quem disse? A pessoa está dentro de uma casa de chão batido, mas ela está ali feliz, porque ela tem a genuína, né, conexão com os valores reais que Deus nos dá, que é a família, que é o real amor, que é o real Deus, né? Não tem como a gente não falar de Deus nessas horas. Então, só queria dar esse depoimento que bateu direitinho com o que a Isabel falou, né? E com o que eu tinha falado agora há pouco, né, Kiki? Porque foi muita coincidência. Obrigada, amei conhecer a tua história melhor, Ida. Obrigada mesmo, tá, gurias? Gratidão, graças por sua participação. E realmente, Deus ele está em primeiro lugar. É Ele que nos dá esse conforto de estar passando pelos desafios, orientando, nos instigando, certo? Nos empurrando, às vezes, para fazer as coisas acontecerem. Então, assim, Ele foi que foi o conforto, e é o conforto de nossas vidas. Ele que nos dá essa força, porque ela não vem de nós. Ela não vem de jeito nenhum.
ela é uma força que é difícil de explicar, mas a gente sente, a gente sente. Então, assim, obrigada, Ida, por sua palavra. Você trouxe muito conteúdo aqui, você trouxe muito resgate aqui, como eu falei. E assim, vamos partir agora, tá, para o sorteio. A gente já está chegando à nossa fase final. Segunda-feira a gente está de volta, certo? No mesmo horário, 19 horas. Chama mais mulheres para entrarem no grupo. Vocês estão vendo a necessidade, o conteúdo que a gente está dando aqui, que é para ser compartilhado, tá, com outras mulheres, para que a gente consiga envolver elas nesse projeto, de alguma forma. A gente não vai obrigar ninguém, com certeza não vamos obrigar. Mas a gente vai contar um pouquinho das nossas experiências, da nossa vivência, do nosso contato aqui, que está sendo diário por esses dias. Então, vamos passar um pouquinho para elas, para que elas tenham vontade. Aqui tem amiga minha, eu não sei se ela está na sala ainda, a Jane. A Jane, ela vai palestrar no próximo evento. Ela é uma amiga minha de infância, tá? E, assim, ela tem nos prestigiado. Então, assim, ela conhece um pouco da minha história e tal. Ela, minha amiga, você me inspira, poxa, eu fico feliz quando ela fala isso. Então, É bom. Então, assim, eu estou tendo retorno de gente próxima, entende? Então, é bom demais. O amigo de meus filhos chegam, ó, minha mãe está ouvindo aí, está vendo aí o que está acontecendo. Então, assim, quando um chega e fala, assim, a gente está vendo que um pouquinho que a gente está plantando está surtindo efeito. É isso? Então, vamos plantar mais um pouquinho e mais um pocão. É isso. Então, você está aí, Ida, é o seguinte, fala um número de 1 a 10, porque a gente vai fazer o sorteio agora. Se a pessoa estiver na sala, ela vai receber o brinde. O seu brinde é um livro. Eu não me lembro o título dele. Eu não anotei. A Única Mulher. É lindo esse filme, esse livro. É de uma mulher super corajosa. Ela sai da Áustria, quase indo para a Alemanha nazista, e ela é maravilhosa. É da história da Hedy Lamarr. Ela é dita como a mãe do Wi-Fi e do Bluetooth. E por causa de preconceito ela não consegue. Mas a história dela é maravilhosa. Não dá para acreditar. Quando eu comprei o livro, ele é desse tamanho, assim, ó, pequenininho. A minha filha falou assim: a grandeza dessa mulher não cabe nesse pequeno livro. Uma graça, maravilhoso. 3. 3. Número 3. Oh, meu Deus do céu. Olha só, isso tá... É a Grace. E aí? Manda para a Bahia também. Ai, Grace, que legal! Que legal! Tá aqui, ó. Vou mandar na sua casa, minha amiga. Que legal. Depois você conta, Grace. Quando você lê, conta também aí a história pra gente. Seu som tá desligado aí. Não, o eu livro tô feliz. Eu falei pro Gui, eu quero ganhar. Ganhou! É lindo o livro, você vai amar. Eu amo romance histórico, é muito bacana, ainda mais Segunda Guerra, é um fraco meu. É lindo, é lindo, lindo. Ah, você vai amar. Agora, a Franice, cadê você, Fran? Tô aqui. Me diz um número aí de 1 a 10. 7. Número 7. Ah, esse negócio tá estreito, viu? Isabel? Poxa, Isabel vai receber uma sessão de mesa radiônica acástica, né? É isso. Então, a Isabel... Eu tinha certeza que ia sair Isabel. Eu não sei porquê. Eu tinha uma intuição assim, vai ser Isabel. Maravilha. Viu? Quem fala ganha, gente. É assim, ó. Olha, as gaúchas ficaram, né, com o prêmio. Que gostoso, que gostoso. Aí vocês acertam como é que vão fazer essa entrega do brinde, tá certo? E obrigada a vocês que contemplaram com o brinde, que participaram, certo? Tragam mais mulheres para palestrar, indica lá no grupo para mim, vai no privado. Ah, eu identifiquei uma pessoa que é boa de palestrar, eu identifiquei uma pessoa que ela tem história, mas ela nunca palestrou. Me indica, tá certo? Eu estou tendo pessoas que estão me procurando no privado e também eu estou identificando pessoas que eu vejo com perfil que dá para palestrar, certo? Então, assim, me ajuda nesse processo para que a gente envolva mais mulheres nisso aí, tá bom? E, assim, segunda-feira a gente está por aqui, ok? Obrigada pelo tempo de vocês.
por estar aqui num sábado, junto comigo, comendo pipoca aí com a Gra. Eu estou vendo que ela está comendo pipoca. Hoje é dia de pipoquinha também. Então, é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês aqui. Um grande beijo. Fiquem com Deus, tá? Linda noite para vocês. Que Papai do Céu abençoe e dê um sono assim reparador. Um beijão. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, meninas. Tchau, mulheres maravilhosas. Um beijo. Tchau, beijo, queridas. Beijo.